Olá, amigos do canal Em Família, sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando mais um estudo da Palavra de Deus através do guia da lição da Escola Sabatina. Nós damos boas-vindas a todos vocês e começamos o estudo da lição 7. Bem-aventurados os que creram. Vai ser um estudo fantástico, nós nos preparamos aqui para compartilhar essa lição e convidamos você a curtir esse vídeo. Se fizer sentido para você, compartilhe também com seus amigos, seus irmãos da igreja. Ajude a espalhar essa mensagem, compartilhando as lições, participando através dos comentários, deixando a sua opinião também, curtindo e se inscrevendo no canal, tá bom? Nós vamos começar o nosso estudo, mas antes vamos fazer uma oração. Vou pedir ao Alexandre que ore conosco. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, vamos agora estudar a Tua palavra. Te pedimos a Tua presença, a companhia do Espírito Santo também, nos guiando nesse estudo. Fica com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, a lição 7 começa com o estudo do nosso verso para memorizar. Vou pedir ao papai que faça essa leitura conosco. Vamos à leitura, então. João 20, verso 29. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Muito legal, né? Então, essa daqui já é uma primeira parte de um diálogo entre Jesus e Tomé, uma das testemunhas que vão ser trazidas para o nosso estudo dessa semana. E é sobre elas que se trata aqui a introdução no estudo de sábado. Né? A lição, acho que a gente pode ler textualmente, a lição diz assim: João, o evangelista, nós estamos estudando o evangelho de João, apresenta uma diversidade de pessoas, e aí ele cita com diferentes origens, diferentes crenças e experiências, e elas testemunham sobre quem é Jesus. Então a lição de sábado já traz aqui uma gama de testemunhas, nós vamos ver desde João Batista, passando pelos primeiros discípulos convocados por Jesus, né? A mulher samaritana, nós tivemos uma lição inteira para tratar desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Temos aqui Pedro, Marta, o ex-cego que foi curado por Jesus, até chegar no testemunho de Pilatos e de Tomé. Então são personagens que, ao seu modo, nas suas histórias, nos seus encontros com Jesus, vão testemunhar a respeito do Messias. Legal. E a lição, ela aqui na introdução, ela conclui da seguinte forma: por que essas pessoas deram esses testemunhos impressionantes a respeito da identidade de Jesus? E o autor diz o seguinte: esse será o nosso estudo dessa semana. Então, nós vamos estudar vários desses personagens para entender o testemunho que eles deram a respeito de Cristo Jesus. Eu penso que agora nós podemos passar para o estudo de domingo, e o estudo de domingo traz o título De Volta a Abraão. Abraão, esse personagem importantíssimo, é trazido aqui na lição e no Evangelho de João para dar testemunhos de Jesus Cristo. É importante um pouquinho nós termos consciência de Abraão dentro do contexto histórico, religioso. Abraão é o patriarca dos mais promissores, do mais famoso, digamos assim, se é que se pode dizer isso, para as três principais religiões do mundo, para o judaísmo, para o islamismo e para o cristianismo. Então, todas essas três grandes religiões têm Abraão como um dos patriarcas. E João, ele resgatou, ele trouxe a história de Jesus, trazendo esse personagem para testemunhar dele. Muitas vezes, Jesus usava testemunhas, inclusive testemunhas que já haviam morrido, que era o caso de Abraão, para testemunhar sobre quem ele era. E João registrou isso de uma maneira muito singular e muito importante no Evangelho de João, capítulo 8, verso 56, quando ele estava ali questionando com os judeus, os fariseus, Jesus disse: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia
e ele viu esse dia e ficou alegre. Então, Jesus trouxe a experiência de Abraão para mostrar que ele era o Messias. Aquele Messias que João Batista tinha olhado para ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na sequência do estudo da lição, é apresentado a questão número 1, a pergunta número 1. Por que o testemunho de Abraão é tão importante a ponto de ser incluído no Evangelho de João? Aqui tem vários textos importantes, a leitura, no estudo. Nós escolhemos agora para, nesse momento, ler Gênesis capítulo 12, o verso 3. Quem de vocês poderia ler para nós aí esse verso? Posso ler. Temos aqui Gênesis 12, verso 3. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Legal, né? Então, o amigo de Deus, Abraão, que foi chamado por Deus e Deus fez uma aliança com ele, ele disse que em Abraão, na descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. O que podemos mais tirar aqui desse testemunho de Abraão, ali? A lição aqui do domingo, ela segue falando que, como o senhor disse, né, Abraão também testemunhou de Jesus Cristo, né? E ele fez isso em várias oportunidades durante a sua vida. O autor até colocou para nós aqui que, por símbolos e promessas, Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Então, a lição ela vai exemplificar um pouquinho o que aconteceu na vida de Abraão, que ele tenha testemunhado sobre o evangelho, sobre Jesus. E aqui, o primeiro exemplo que ele traz para nós é no episódio em que ele oferece seu filho Isaac, né, nós conhecemos bem essa história, e ali, através dos símbolos, né, o símbolo ali, por exemplo, o carneiro que foi oferecido no lugar de Isaac, ali também estava prefigurado o evangelho, né? Jesus Cristo ali se sacrificando por cada um de nós. Então nós vamos ver vários episódios na vida de Abraão, seja por símbolos ou por promessa mesmo feita a ele, que ele, como o verso que o senhor falou, de João 8,56, né? Abraão se alegrou ao ver o meu dia, ou seja, ele estava ali, naquele momento, vendo o que ia acontecer com Jesus Cristo. Imagina, Alexandre, ali ele prestes a sacrificar Isaac, de repente o anjo segura a mão dele, diz: não faça isso, e ele olha e vê o cordeiro. Ele entendeu que aquilo era graça pura, né? A graça de Deus substitutiva do ser humano. Louvado e bendito seja Deus por sua graça. O que mais nós podemos tirar aqui de lições para nós? E a lição destaca que essa graça nos alcança também, nós nos dias de hoje e toda a raça humana, né? No sentido de que a lição considera assim: Abraão também é o pai de todos aqueles que respondem a Deus com fé. E ela traz aqui a citação, a indicação do texto bíblico de Hebreus, né? Um texto bem conhecido, dizendo que essa graça nos alcança. O papai leu aí também, o Alexandre leu em Gênesis 12, 3, em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, ao crermos em Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus, nós estamos fazendo parte dessa grande família, né? Nós estamos tendo acesso à salvação mediante o sacrifício de Cristo. A lição continua aqui falando sobre o diálogo. Esse diálogo entre Jesus e os fariseus ali, quando ele diz que Abraão se alegrou ao ver o dia dele, eles respondem para ele assim: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Então eles não entendiam mesmo que Jesus estava falando de coisas espirituais. E a conclusão, Jesus vai dizer assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Então eu sou é uma referência, a lição pontua aqui, a como Moisés, como Deus se identificou para Moisés naquela sarça ardente ali no meio do deserto, né? Eu sou, né? E a lição conclui assim: Jesus se referiu ao Deus que disse a Moisés na sarça ardente, reivindicando que ele é Deus,
o ser que existe por si mesmo. Então aqui ele reafirma a sua divindade e a sua eternidade. Muito bem, assim nós podemos passar para a segunda-feira, que traz um testemunho de Maria. Aqui nós vamos nos aprofundar nesse testemunho, uma história bastante conhecida, né? História bíblica que nós conhecemos. Aqui, pelo relato bíblico, né? Possivelmente ali Jesus estava reunido com Maria, Marta e Lázaro para uma reunião de gratidão, né? O autor coloca aqui para nós. Possivelmente ali organizada por Simão, que tinha sido curado de lepra. Então era um encontro em que eles estavam felizes ali e gratos, né? Gratos por tudo que Jesus tinha feito na vida deles ali até Um então. encontro festivo, né, Ale? Isso, exatamente. E nesse contexto, a lição traz aqui a pergunta número 2 para nós, né? Que está lá em João, capítulo 12, do 1 ao 3, e vai dizer que, como nós já comentamos aqui, aquele foi um ato de gratidão, né? E a lição dessa segunda-feira vai trabalhar esses motivos que levaram, principalmente Maria, a testemunhar sobre Jesus. Na sequência do estudo, o autor vai trabalhar aqui o que o Alexandre já mencionou, esses motivos que levaram Maria a tomar aquela atitude. Né? Então, os próximos parágrafos vão falar como o perfume era caro, né? Nós já temos a informação de que ele custava cerca de 1 ano de salário. Então, foi um gesto significativo, certo? E o que levou ela a fazer isso? Gratidão. Né? Jesus tinha ressuscitado seu irmão, tinha perdoado os seus pecados. E quando o autor fala sobre isso, ele vai mencionar também o desejo dela, assim, o que ardia no seu coração, de ungir Jesus. Ela achava que logo ele seria proclamado rei, né? As circunstâncias ali, as histórias que ela ouvia, as situações que ela presenciava, davam a entender que Jesus logo seria proclamado rei, que as pessoas estavam afluindo, atendendo ao seu ministério, né? Então ela falou, deixa eu me antecipar aqui para que ele possa receber essa oferta de gratidão ainda. E mais a lição também pontua que ela fez isso já antecipando a unção, né, o preparo da sua morte. Jesus vai falar isso também no texto. A respeito dessa parte aqui do que o autor trabalha na lição, ele vai falar também do comportamento dela. Ela não queria que aquele gesto roubasse a cena, chamasse a atenção, fosse notado. Mas, evidentemente, foi. E até Judas faz um comentário aqui sobre dinheiro, né? E Jesus vai tranquilizar ela, né? Nós já sabemos o relato histórico, vai tranquilizar e vai aceitar aquela oferta de gratidão. Hein, Júnior? É até natural pensar que se ela tinha essa perspectiva de que logo Jesus seria rei, ela não ia mais ser a brother de Jesus, não ia ter muito acesso, né? Não ia ter Enquanto muito acesso a ele, né? tá certo? Enquanto Isso. ele estava ali, era amigo da família, tudinho, ela aproveitou num gesto de gratidão para retribuir o que ele havia feito pelo seu irmão e trouxe muita esperança para todos eles. Na sequência do estudo, o autor da lição traz aqui que Jesus conhece quem nós somos, conhece os nossos corações. Então, Jesus sabia, por exemplo, que o coração de Simão, que organizou aquela festa, era grato, sim, porque ele era leproso, ele foi curado, então ele estava cheio de gratidão. Mas existia muita coisa ainda que precisava ser mudada no coração dele. Ele conhecia também o coração de Lázaro, de Maria, etc. E conhecia o coração do seu discípulo, de Judas. O relato colocado aqui, tanto no Evangelho de João, e o autor trouxe aqui para a lição, mostrando algo bem feio do caráter de Judas, quando ele recrimina Maria por tudo aquilo, e diz que aquilo poderia ser vendido, aquele perfume, para dar para os pobres. Jesus o repreende, diz que ela deixa fazer aquilo, e diz que Judas não estava interessado nos pobres,
O Evangelho de João, capítulo 12, verso 6, diz assim, que ele fez esse comentário porque ele era ladrão. Ele queria o dinheiro na bolsa, que ele era o responsável pela bolsa, para que pudesse roubar, se completar dos recursos. Que coisa! Aqui eu acho que vem um momento para nós pensarmos o que está dentro dos nossos corações, pedir e entregar a Deus. E na sequência do nosso estudo, o livro Desejado de Todas as Nações pontua 3 aspectos dessa oferta de Maria. Primeiro, é que no sepultamento, seu agradável odor teria apenas impregnado o túmulo. Não teria alegrado a Jesus e as pessoas que estavam ali com ele com aquele perfume. Segundo, naquele momento, porém, alegrou o coração dele, de Cristo Jesus, e com certeza de sua fé e de seu amor, uma demonstração de amor, de fé e de amor para com o seu Salvador, né? Perfume caríssimo. E o terceiro ponto é que Cristo levou consigo a lembrança desse ato, mostrado através do amor que que redimiu a Maria, né? Que ela foi grata por isso. Essa lembrança impregnou a Jesus. Que maravilha esse testemunho de Maria em favor do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Legal, né? Então, depois de explorar o testemunho aí de Abraão e agora de Maria, nós podemos avançar para terça-feira e a lição vai trazer o título O Testemunho Involuntário de Pilatos. E coloca aqui mais um personagem diante de nós para nós estudarmos o testemunho dele, a respeito de Jesus, é claro. E a lição de terça-feira abre aqui o texto dizendo para nós que um tema importante do Evangelho de João é a hora de Cristo Jesus. E essa expressão, a sua hora, é uma referência ao momento da crucifixão, né? É o seu sacrifício final, certo? Ela traz vários textos aqui do Evangelho de João fazendo referência a isso, certo? Então agora havia chegado essa hora, agora era o momento final, Jesus está ali diante de Pilatos para ser julgado. Primeiro ele foi julgado pelos judeus, né? Passou aquele momento de muita angústia no Getsêmani, depois foi levado diante de Anás, Caifás, e por 2 vezes foi levado perante Pilatos. Então é nesse cenário aqui, no julgamento final de Jesus, antes do seu sacrifício, que nós vamos estudar o testemunho de Pilatos. O que a lição pode nos trazer de mensagem, de aplicação a respeito deste testemunho, gente? Pois é. O autor da lição traz a certeza de que João vai recorrer a várias testemunhas para falar de Cristo Jesus. Nós já vimos isso e ele traz aqui, João recorreu a várias testemunhas para dar testemunho de Jesus Cristo, que Jesus era o Cristo. E agora é mencionado a história de Pilatos, um governador romano, pagão, mas que João suscita esse personagem e o autor traz para a lição aqui para testemunhar de Jesus Cristo. E o nosso estudo, ele apresenta a pergunta número 3, que diz: como o veredito de Pilatos está relacionado ao tema central do Evangelho de João? Nós sabemos que o tema central do Evangelho de João é apresentar Jesus como o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o autor da lição trouxe, como já falamos aqui, o testemunho de Pilatos. Jesus já havia sido preso, havia sido condenado pelos judeus, mas eles não tinham o poder de levar Jesus à morte, à crucifixão. Então, naquela sexta-feira de manhã, eles levaram Jesus a Pilatos, a presença de Pilatos, com as acusações que eles haviam arranjado ali. E na interação entre Pilatos e Jesus, as perguntas alguma conversa que houve ali, diz o seguinte: o comportamento de Jesus chamou a atenção de Pilatos. Mesmo diante de toda aquela situação, Pilatos conseguiu ver que o comportamento de Jesus era um comportamento diferente da maioria das pessoas ali. Então, a partir dali, Pilatos tentou soltar Jesus. Então, inclusive, ele chegou a ser avisado pela esposa que Jesus era inocente, que ele não deveria ser
se relacionar na condenação. E diante de tudo aquilo, nas perguntas que Pilatos fez a Jesus, Jesus diz que veio para dar testemunho sobre a verdade. Pilatos, de repente, fica inquietado com aquela situação. Então, eu achei fantástico como o autor da lição suscita esses personagens. Nós já vimos Abraão, já vimos Maria, e agora estamos vendo Pilatos, para dar testemunho de Jesus Cristo. O que chama a atenção nesse testemunho de Pilatos, né, é que apesar dele ter condenado Jesus à morte, ele por várias vezes o declara inocente, né? Então nós vamos ver isso no capítulo ali 18 e 19 de João, no mínimo 3 vezes ele declara Jesus inocente, né? E ele leva essa questão aos líderes, mas ele estava muito pressionado ali naquele momento, né? Tanto é que ele cedeu a essa pressão, né? E a lição ela vai ressaltar esse ponto. Por isso que é um testemunho involuntário, né? Por mais que a decisão final dele tenha sido triste, tenha sido negativa, ele testemunhou de Jesus, né? Inclusive no verso 19 do capítulo 19, a narrativa ali da morte de Jesus, ele escreveu sobre a cruz de Jesus, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então ali ele declarou realmente que Jesus era o rei, né? Então a lição ela nos traz esse exemplo de Pilatos para nos mostrar que nós temos que tomar cuidado, né, com a pressão da multidão. Muitas vezes nós somos pressionados a não seguir nossos princípios, né, os princípios bíblicos que nós aprendemos. De acordo com as circunstâncias, às vezes nós fraquejamos. Então nós temos que tomar esse cuidado. Legal. E esse testemunho de Pilatos, ele tem muito mais peso, porque é um testemunho, digamos assim, não é de um amigo, não é de um brother, tá certo? É de alguém que não tinha nenhuma simpatia pela causa, né? Isso é muito importante mesmo. Isso que o Alexandre chama a atenção aí também é um ponto a ser destacado. Mesmo ele achando que Jesus era inocente, ele o levou à morte. E aí eu me lembro de um texto da carta de Paulo em Romanos, capítulo 7, o verso 18, que ele diz o seguinte, está escrito da seguinte forma: pois o querer está em mim, mas não consigo realizá-lo. Ele queria soltar Jesus, mas as circunstâncias o levaram, ele foi fraco e a circunstância o fez condenar Jesus. Que coisa terrível, que lição importante para cada um de nós. Que trágico, né? E nós damos sequência ao nosso estudo aqui da lição 7, avançando para a lição de quarta-feira. Traz o título O Testemunho de Tomé. Então é outra testemunha que vai nos trazer lições importantes aqui, né? A pergunta 4 vai trazer a referência bíblica para nós e perguntar exatamente isso. O que nós podemos aprender com a história de Tomé sobre a fé, sobre a dúvida, sobre as nossas dúvidas, né? E o começo do nosso estudo aqui vai dizer que tudo que aconteceu com Jesus, Tomé viu tudo que, como seu discípulo, ele viu tudo que aconteceu com seu mestre, vai dizer que não harmonizava com o que Tomé pensava a respeito do rei. Então não se encaixava nas expectativas que Tomé tinha, né? Esse é um cuidado que nós temos que ter. E quando Jesus ressuscita, aparece para os discípulos e Tomé, por uma questão ali de desencontro, não vê Jesus, ele vai receber a notícia pelos discípulos de que Jesus havia ressuscitado, ele vai exclamar o que está em João 20, versículo 25. A lição traz aqui para nós e diz assim: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Olha só. Então apenas o testemunho dos seus companheiros não bastava. Tomé era daquele homem que precisava ver para crer, né? Esse é um ditado que se criou a partir dessa situação. E a lição vai explorar isso aqui. Nós temos várias lições que nós podemos tirar a partir do testemunho de Tomé.
Pois é, imagina se nós seguíssemos esse princípio para a nossa vida, tanto a vida religiosa como a vida de uma maneira geral. Se fosse viajar de avião, por exemplo, e chegasse com o piloto e tu és piloto mesmo, tu és habilitado, aí o cara mostrasse lá, eu disse, não, mas onde tu estudaste? Eu não vi e tal, né? Então, o autor da lição traz aqui que a máxima aqui de que Tomé estava ditando condições para poder alicerçar a sua fé. E quem tem que ditar as condições não somos nós, é Deus que dita as condições para nós alicerçarmos a nossa fé, né? Nesse ponto do estudo é apresentado três situações, três personagens que também, de alguma forma, tentaram ditar condições para a sua fé. O primeiro personagem trazido aqui é Nicodemos. Nicodemos, ele também, aqui na interação que ele teve com Jesus, ele vai dizer, como pode ser isso, um homem sendo velho, nascer de novo, tá certo? Isso não se encaixa. Assim como Tomé, a morte de Jesus e a ressurreição não se encaixava no que ele tinha de expectativa. O outro é a mulher ali junto a mulher samaritana, né? Ela, quando Jesus pede água e tem aquela interação e ela Jesus disse que ele daria água para ela, ele disse, mas como? Se tu não tem balde, tá entendendo? Então, a multidão também, a grande multidão aqui que havia sido alimentada, pergunta de Jesus, que sinal tu vai apresentar para que nós possamos crer? Então, nós precisamos ter cuidado para não criar nossas pré-condições para crer em Jesus. Jesus diz que é bem-aventurado aqueles que, mesmo não tendo vido, possam crer, que é o que está no verso para memorizar. O estudo mostra, né, e nós estamos estudando esse trimestre, que João ele contraria, né, essa máxima, né, de ver para crer. Inclusive, ele demonstrou isso através do discurso de Jesus, da frase de Jesus, que é o nosso verso, como o senhor falou aí, né? E a lição ela pontua aqui, dizendo que Deus nunca pede que creiamos sem que nos dê suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar nossa fé. Então, ao mesmo tempo em que nós não podemos basear a nossa fé, né, em condições, Deus ele é um Deus que é sábio nesse ponto também, de nos revelar o suficiente, o que nós precisamos para crer. Né? Então, Deus, na sua infinita sabedoria, ele sabe fazer isso. Ele, inclusive, isso aí, essa citação é uma citação do livro Caminho a Cristo, né? Mas é como se fosse uma moeda, esse é um lado da moeda. Ele nunca vai pedir para nós crermos cegamente. Por outro lado, uma citação, uma frase ainda desse texto diz assim: mas Deus nunca removeu a possibilidade de dúvida. Se alguém quiser duvidar, vai achar a possibilidade de duvidar. Graças ao Senhor nosso Deus, nós cremos nele. Legal, né? O nosso estudo de quarta-feira ele ainda conclui dizendo das testemunhas que nós temos, né? Das possibilidades de crença que nos são ofertadas pela graça. Né? Ele vai dizer aqui, por meio da palavra de Deus, da sua criação, das experiências pessoais que nós temos com o Senhor, nós recebemos uma quantidade extraordinária de evidências que fortalecem a nossa fé em Jesus. E aqui fica o nosso convite para você participar também desse estudo. Você pode participar através dos comentários aí, respondendo aqui essa perguntinha que é trazida na última reflexão desse estudo. Por que você crê em Jesus? Qual é a sua testemunha? O que te faz acreditar nesse Deus maravilhoso? Participe através dos comentários. Legal. Então vamos avançar para o nosso último dia aqui da lição, quinta-feira, que vai fechar com o nosso testemunho de Jesus. Aí já é o nosso testemunho, né? E aqui a lição, ela reafirma o que nós já temos aprendido aí no livro de João, que é que o objetivo do livro, né, que é nos levar realmente a crer em Jesus, né?
E muitas vezes nós somos levados a pensar que o povo, né, o povo judeu, tinha mais motivos para crer em Jesus do que nós, né? Porque eles viveram na mesma época, estavam ali presentes com Jesus, testemunharam dos milagres, né? E isso nos leva a pensar, se eu estivesse ali facilmente eu creria em Jesus, né? E a lição, ela vai nos dizer que nós temos mais razões para crer em Jesus do que aquelas pessoas. E aí nós vamos entender por quê. E o nosso estudo vai se basear nessa pergunta. Inclusive, a pergunta número 5 nos traz esse questionamento. Nos traz aqui a referência de Mateus e pergunta quais são esses motivos que nós temos, né, para crer. E ela vai trazer vários acontecimentos que nos levam a crer em Jesus. Isso mesmo. E a partir dessa pergunta, da referência bíblica e da pergunta número 5, a lição vai pontuar aqui que nós temos, além do Evangelho de João, que nós estamos nos debruçando sobre ele, estudando o Evangelho de João, nós vamos ter uma grande vantagem em ver se cumprindo muitas das profecias feitas por Jesus e por vários escritores bíblicos. Então, nós temos aqui a revelação quase que completa, digamos assim, desses fatos históricos. Os discípulos, as pessoas daquela época, ainda não tinham, na sua experiência, visto a concretização de várias dessas profecias, né? Então ele vai citar aqui destruição do templo, a pregação do evangelho em todo o mundo, certo? Ele ainda vai pontuar aqui que durante o ministério de Jesus, os seus seguidores, os discípulos, eles continuaram sendo um pequeno grupo hostilizado e contrariando os padrões humanos, eles já deveriam ter desaparecido da história, certo? Então, aquela pequena religião que começou ali, logo deveria ter morrido, mas não foi assim. Nós sabemos, a história nos conta como esse evangelho poderoso alcançou o mundo inteiro. Muito bom. Então, a bola agora está conosco, é o nosso testemunho, né? A partir desses personagens, todos eles, lá desde o Antigo Testamento, como agora no Novo Testamento, agora é a nossa vez de exercer fé nesse Deus maravilhoso. E a parte final do estudo vem dizendo o seguinte, que hoje, né, passado aí cerca de 2000 anos, nós temos o privilégio de dar testemunho de Cristo e do que Ele fez por nós. Ele tem mudado a nossa vida, nós temos relato do passado, mas temos o nosso relato do presente, ele tem mudado a nossa vida. E em função da leitura das Escrituras, do poder do Espírito Santo nos convencendo e convertendo, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. Isso tem feito um bem tremendo para nós. E é por isso que existe aqui o canal e Família, para que nós possamos estudar a cada semana a palavra do nosso Deus e nos fortalecendo e aumentando a nossa comunhão com Deus. E a lição ainda traz esse pensamento que cada um, a sua maneira e a partir do relacionamento com Deus, pode ter uma história para contar. E graças a Deus nós temos a nossa história de vitória, de salvação ao lado do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. E o canal em Família é uma oportunidade de nós compartilharmos uns com os outros essas histórias pessoais. Você pode aí no campo dos comentários participar desse estudo, contando para nós a sua história com Jesus, né? Você tem uma história para contar, para compartilhar conosco? Participe desse estudo. Nós ficamos por aqui, encerramos assim o estudo da lição 7 e esperamos te ver no próximo estudo. Fiquem com Deus.